Hoje eu quero falar sobre algo que mudou completamente a minha vida. A busca pelo sentido. E sabe quando você acorda e sente aquele vazio, aquela sensação de por que eu tô aqui? Qual que é o propósito de tudo isso? Pode até parecer clichê, mas essa pergunta quase me destruiu e depois me salvou. E eu não tô falando aqui da busca filosófica, abstrata, que a gente vê por aí. Eu tô falando da pergunta real que a gente se faz quando tá no fundo do poço. Quando tudo desabou assim na minha vida. Quando você já tentou todas as rotas de fuga. E acredite, eu já tentei muitas: álcool, drogas, amizades tóxicas, tudo pra não ter que encarar essa pergunta. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como eu saí desse ciclo autodestrutivo e encontrei um sentido real na minha vida. Eu não quero aqui dar lição de moral, nem vender fórmula mágica, né? Eu quero compartilhar o que funcionou pra mim depois de anos vivendo no abismo da depressão e pensamentos suicidas. E talvez, só talvez, algo aqui faça sentido pra você também. Pra você entender o que eu descobri sobre o sentido da vida, eu preciso contar de onde eu vim. Durante anos, né, eu tava completamente perdida, acordava todo dia com aquela sensação esmagadora de vazio, tentava preencher com bebida, com droga, com qualquer coisa que me fizesse sentir algo além daquele nada sufocante. As pessoas olhavam pra mim e viam só mais uma pessoa com problemas, inclusive a minha mãe. Mas por dentro era um inferno constante. Eu não conseguia me olhar no espelho e literalmente eu evitava espelhos porque eu não suportava o que eu via. Não porque eu não gostava da minha aparência, mas porque eu tinha me tornado alguém que eu não reconhecia, alguém que eu desprezava, que eu nunca imaginei que eu seria. Eu imaginava muitas coisas pra minha vida, mas se tinha uma coisa que eu não imaginava, era aquele lugar que eu cheguei depois da minha tentativa de suicídio. E sim, eu cheguei nesse ponto. Alguma coisa dentro de mim mudou. E não foi como nos filmes, tá? Não teve música inspiradora e nem a epifania divina. Foi mais como um sussurro. E se eu tentasse olhar pra mim mesma com os meus próprios olhos? Não com os olhos dos outros e não com os olhos da minha depressão, mas com os meus olhos. Olhando realmente, diretamente pra minha essência. O que eu acreditava lá no fundo que eu poderia me tornar. A pessoa que eu tinha potencial pra ser. E se eu fizesse isso, sabe? O que poderia acontecer? O que eu tinha a perder naquele momento? Então, a primeira coisa que eu descobri foi que eu tava procurando o sentido da vida nos lugares errados. Eu tava procurando fora, quando na verdade ele tava dentro. Parece autoajuda barata, eu sei, mas deixa eu explicar o que isso realmente significa, tá? Eu passei anos procurando validação externa. Queria que alguém me dissesse: você é o suficiente, você tem valor. Procurava isso em likes, em elogio, em amizade, em ficar mandando mensagem pra parentes que eu sabia que não davam valor pra mim. E quando não vinha, eu afogava na dor. Isso me destruía por dentro. O que eu não percebia é que eu tava entregando aos outros o poder de decidir o meu valor. Eu tava vivendo pelos olhos dos outros e não pelos meus. E não pelo que eu realmente acreditava que eu poderia ser e me tornar, como eu já disse. Eu comecei a fazer um exercício bem simples. Todo dia eu sentava comigo mesma e perguntava: o que eu penso sobre mim hoje? Não o que a minha mãe pensa, não o que meu pai pensa, não o que o meu amigo pensa ou qualquer pessoa pense. Não o que a sociedade diz que eu deveria ser. O que eu penso. No começo isso era muito difícil, né? E eu acho que não é uma coisa que se facilite ao longo do tempo. Eu acho que é algo que realmente nunca deixa de ser difícil. Eu acho que sempre vai ser difícil pensar nisso. Até porque a sociedade tá o tempo inteiro nos falando, querendo nos colocar em uma caixa pra que a gente seja exatamente como ela quer que a gente seja. É meio que uma luta constante, uma batalha constante pra sermos nós mesmos, autênticos e sem querer se encaixar em nada, em algum padrão, sabe? Só sermos nós mesmos e acreditar que isso por si só já é mais que o suficiente. Não só a sociedade eu falo todo mundo, né? Até as pessoas mais próximas de você. As pessoas mais próximas de você, por mais que talvez você pense que não, elas estão esperando algo de nós também. Às vezes, claro, obviamente, às vezes não sendo algo ruim, algo negativo, mas às vezes elas estão querendo algo diferente pra nós pelo nosso próprio bem, mas sim estão esperando algo de nós. Às vezes o que elas querem pra nós, pro nosso próprio bem, não é o que nós queremos pra nós, pro nosso próprio bem, entende? Às vezes não é nem o nosso momento de ser aquilo ou fazer aquilo que ela quer que a gente faça, por exemplo. Isso é uma coisa que eu trabalho em mim até hoje e acredito, né, gente? A gente sempre tem que estar trabalhando a nós mesmos, que às vezes eu mesma espero coisas das pessoas que eu amo, quando na verdade o que a gente precisa fazer é entender que elas também são seres humanos que erram e muito, assim como nós, e que têm defeitos assim como nós. Então é péssimo quando a gente fica criando cenários na nossa cabeça, imaginando o que aquela pessoa poderia falar pra nós, o que ela poderia fazer pra nós, porque a gente faria aquilo por ela e por conta da gente fazer aquilo por ela, a gente espera que ela fizesse aquilo por nós também, quando na verdade, não. A gente faz aquilo por ela, mas não significa que ela precisa retribuir na mesma moeda. A gente faz porque a gente ama, a gente faz porque a gente quer. Agora, se ela vai ou não retribuir aquilo da mesma
mesma forma, aí é com ela e a gente não deve, né, colocar esse peso em cima da outra pessoa. Agora, invertendo um pouco, né, que as pessoas fazem isso com a gente, mas a gente também muitas vezes faz isso com elas para não ficar aqui no lugar do eu superior. Muitas vezes a gente quer que ela seja algo que a gente quer que ela seja, mas ela ainda não tá pronta para ser aquela pessoa. Ela ainda precisa passar por coisas na vida dela pra entender aquilo que para nós é muito claro, mas para ela não é tão claro assim. Para ela é muito mais difícil aquilo ali, entende? Vamos aqui para minha segunda descoberta para não ficar enrolando muito nesse ponto. Segunda coisa que eu percebi foi ainda mais importante. O sentido não é algo que a gente encontra, que você encontra, é algo que você cria. E a gente cria através de pequenas escolhas diárias, não através de grandes revelações. Quando eu ficava esperando alcançar alguma super realização na minha vida e ficava vivendo por isso pra vida ter algum sentido, nada realmente fazia sentido, porque eu simplesmente não vivia os dias, que no caso é a vida. Eu sobrevivia aos dias, aos desafios, mas viver, eu vivia só no futuro. Qual sentido realmente tem isso? Quando eu comecei a valorizar mais os pequenos momentos diários, nem que fosse um pouco mais de presença, as coisas passaram a ter um pouco mais de sentido pra mim. E isso foi um pouco mais pra frente, então eu ainda tava no modo easy, quando eu já tava no caminho de encontrar um pouco mais de sentido. Mas quando eu estava realmente no fundo do poço, com depressão, sem saber qual era o meu propósito, o que eu faria da minha vida, o sentido dela, das coisas, do porquê eu tô aqui, porque eu tive que viver tudo que eu vivi, e a única coisa que tinha sentido pra mim era não estar mais na Terra, ir daqui pra uma melhor, o negócio era louco. Mas em outro vídeo, se esse vídeo aqui chegar a 200 curtidas e 30 comentários pra ajudar o canal, eu trago os meus aprendizados dessa época e qual foi o sentido que encontrei nessa fase pra continuar vivendo. Um exemplo de que a gente que encontra o sentido pra nossa vida é que eu sempre imaginava que precisava de uma grande transformação, uma mudança radical de vida pra me sentir realizada e bem comigo mesma, satisfeita. Mas o momento meu de significado veio com algo ridiculamente simples. Eu consegui ficar um final de semana inteiro sem beber e dia após dia sem usar nenhum tipo de droga também, até isso se tornar em anos. E pode não parecer nada, mas naquele dia eu escolhi a vida em vez da fuga. Eu criei significado através dessa escolha. Eu me escolhi mudar algo que me destruía e tinha grande potencial pra me destruir cada vez mais. A gente romantiza tanto a ideia do propósito de vida que acaba parecendo algo inalcançável, como se só as pessoas que já têm muito sucesso ou que já são realizadas só no profissional, ganham muito dinheiro, só elas que são pessoas que têm algum propósito de vida e que são felizes. E encontrar o nosso próprio propósito de vida acaba parecendo algo inalcançável também por conta dessa comparação. Como se só as pessoas especiais, entre aspas, né, pudessem ter um grande propósito. Mas não é assim, tá? O sentido tá nas pequenas vitórias, nas pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia. Tá naquele momento que você escolhe levantar em vez de ficar na cama, tá naquele momento que você diz não pro álcool, mesmo querendo dizer sim. Você falar não pra qualquer coisa que seja um vício pra você, é um acúmulo de escolhas e não um destino grandioso. A terceira coisa que eu descobri foi a mais difícil de aceitar, mas também a mais libertadora. Ninguém vai te salvar. Ninguém. Não existe príncipe encantado, não existe mentor iluminado, não existe medicação mágica que vai resolver tudo. E eu sei que isso pode parecer deprimente, mas na verdade é muito mais libertador. Por anos eu esperei que alguém visse a minha dor e me salvasse. Esperei que o médico encontrasse o remédio perfeito, esperei que um relacionamento me completasse, esperei que um trabalho me desse propósito. E cada vez que uma dessas coisas falhava e falhara, eu afundava mais. Até que eu entendi que a única pessoa que poderia me salvar era eu mesma. E aqui tá a parte libertadora. Quando você percebe que só você pode se salvar, você também percebe que tem esse poder. Você não precisa esperar por ninguém. Você pode começar agora. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas é possível. E cada pequeno passo que você dá é uma vitória. É você criando o seu próprio sentido, tua própria jornada. Eu tento sempre acreditar na teoria de que nós somos co-criadores. Então a gente pode criar qualquer coisa que somos capazes de imaginar. Tá, mas como isso funcionaria na prática? Como a gente constrói esse sentido no dia a dia? Eu vou compartilhar o que funcionou pra mim. Não é receita de bolo, cada um tem a sua jornada, mas talvez isso te dê algumas ideias pra começar. Primeiro, conexões autênticas, não quantidade, mas qualidade. Uma conversa real vale mais que 1000 interações superficiais. Segundo, contribuição, fazer algo, qualquer coisa que ajude alguém ou algo além de você. Terceiro, crescimento, não estagnação. Sempre aprendendo, sempre evoluindo, mesmo que sejam pequenos passos, né? E como isso se traduz no dia a dia? Pra mim, foi criando rituais simples. Uma conversa profunda por dia, um pequeno ato de ajuda pra alguém, ali um bom dia no elevador, aprender algo novo, nem que seja por 10 minutos. Então você sempre tá em movimento, você sempre tá fazendo coisas em busca de crescer como pessoa, de evoluir como ser humano, pra assim você fazer do mundo um lugar um pouco melhor, um pouco menos injusto. Porque o mundo, ele é injusto, né? Como isso é meio óbvio, não preciso nem explicar. Dá pra ver nitidamente que o mundo não é um mundo justo. E eu acredito que pra fazer isso, a gente precisa estar sempre aprendendo, né? Sempre em contato com novos aprendizados, com novos conhecimentos,
conhecimentos. Então, sermos realmente eternos aprendizes. Vou muito por essa via, assim, eu acho isso incrível. Nós nos vermos, assim, como eternos aprendizes. Porque dessa forma, a gente nunca fica estagnado em um ponto só. A gente tá sempre em movimento, porque a gente tá sempre aprendendo. A gente nunca é a mesma pessoa que a gente foi ontem. Então, de um dia pro outro, a gente já se tornou uma pessoa, digamos que completamente diferente. A pessoa que a gente era ontem de ontem, uma semana atrás, um mês então. Caraca, a pessoa que conheceu a gente semana passada e conheceu a gente essa semana, já nem conhece mais. Então eu gosto muito de pensar assim, esse é um dos sentidos que eu dou pra vida. Então, a gente tá sempre aprendendo, evoluindo como ser humano pra fazer do mundo um lugar um pouco melhor e menos injusto. Olhando pra trás, eu percebo que o sentido da vida não é algo que a gente encontra lá fora, né? Como eu já falei. Não é algo super grandioso e místico, é algo que a gente constrói dia após dia, escolha por escolha. O sentido hoje é totalmente diferente de 5 anos atrás. Até porque 5 anos atrás, eu acredito que eu vivia meio que numa escuridão, assim, num breu, sabe? Então, quando eu comecei a buscar o meu sentido e aos poucos me permitir ser eu mesma, mais autêntica e sair dessa bolha, dessa caixa que a sociedade coloca a gente, foi aí que o meu mundo começou, que as coisas começaram realmente a ficar mais claras pra mim. Eu consegui começar a espiar um pouco, sabe? A bisbilhotar ali um pouco do sentido que eu tava querendo começar a dar pra minha vida. E como 5 anos, 2 anos, 1 ano atrás, meu sentido era daqui a 1 ano, pra chutar baixo, meses, daqui 2, 3 meses, pode ser um sentido completamente diferente. Mas eu acredito que um dos sentidos que eu dou pra minha vida, que é me tornar um ser humano melhor, pra fazer do mundo um lugar melhor, é um sentido que eu não abro mão de jeito nenhum, porque eu sei que é uma das coisas que segura o meu edifício e que me mantém aprendendo e crescendo como ser humano, sabe? Sem isso, eu acredito que eu fico estagnada. Então esse foi um sentido muito especial, importante, que eu dei pra minha vida, que eu espero dar pra tua vida também, e que esse sentido encontre a vida de muitas outras pessoas também, porque esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, esse é um dentre muitos outros, né, o sentido da minha vida, mas eu digo que esse é o meu sentido principal, ele tá no topo. Enfim, a gente sempre tá mudando, a gente sempre tá encontrando outros sentidos, novos sentidos. E isso é bom porque significa que você tá sempre crescendo, evoluindo e se transformando. Se você tá perdido agora, como eu estive, saiba que existe um caminho. Ele não é fácil, não é rápido, mas ele existe. E começa com uma decisão, né? A decisão de se olhar com seus próprios olhos e não com os olhos dos outros. De criar o teu próprio significado através de pequenas escolhas, de assumir o protagonismo da sua história. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixa um comentário compartilhando o momento em que você criou significado na sua vida, por menor que pareça ele, tá? E se quiser fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão nessa mesma jornada, dá uma olhada na comunidade Pace, onde a gente trabalha junto na mentalidade certa pra crescer na vida, tanto mentalmente, né, tendo a mentalidade certa ali, e consequentemente também pra fazer muito dinheiro e alcançar os nossos objetivos. Porque no final o dinheiro, né, ele é uma ilusão, ele serve só pra gente construir os momentos que a gente quer na nossa vida, com as pessoas que a gente ama, enfim, com qualquer que seja o sentido da sua vida, né? O significado das coisas pra você. Mas aqui a gente acredita que o dinheiro, ele é um facilitador. Ele facilita você viver as experiências da vida. Boas, ótimas experiências, né? Não ficar passando dificuldade. Viver a vida que você veio pra viver, que você merece viver. Que é uma vida de abundância, sabe? Uma vida próspera. Onde você não passa dificuldade, não precisa ficar preocupado com se vai sobrar dinheiro no final do mês. Que todo mundo sabe a angústia que é isso, né? Você vai conseguir pagar o aluguel. Enfim, é uma tortura mesmo que esse sistema faz com a gente. Mas com a mentalidade certa, não tem sistema que segure a gente, tá? Então, Pace tá aí pra isso. Pra a gente trabalhar junto na mentalidade certa pra crescer na vida, mentalmente e financeiramente, né? Pra nós sermos pessoas cada vez mais prósperas. E lembra que você não tá sozinho nessa jornada, tá todo mundo buscando sentido, todo mundo tentando encontrar o próprio caminho. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Se inscreve aqui no canal que me ajuda muito, eu consigo trazer muitos outros vídeos, muitas outras reflexões, e eu ficaria muito feliz de te ter aqui, porque você aqui pode ter certeza que faz toda a diferença. Um beijo e até o próximo vídeo.